Alô, meus amigos, uma boa noite a todos. Antes de tratarmos do tema de hoje aqui no vídeo do Pensador Solitário, eu quero deixar os meus sentimentos de condolências à família do professor Olavo de Carvalho, falecido na segunda-feira, e lembrando que o professor Olavo de Carvalho deixou um grande legado e uma grande contribuição para a filosofia com suas obras e, como diz, a Bíblia, que mesmo depois de morto, aquele que deixa um grande legado ainda fala. Então, meus sentimentos à família enlutada do professor Olavo de Carvalho, e também deixo aqui os meus sentimentos à família da cantora e pastora Ludmila Feber, que também faleceu e que em seu trabalho buscava então apresentar para as pessoas o caminho do céu. E a todos que perderam seus familiares esse ano, eu deixo aqui os meus sentimentos, as minhas condolências, e que Deus conforte a todos, tá? O assunto que eu vou tratar hoje é em especial para os pais, um alerta, tá? Então, depois da vinhetinha, da nossa famosa vinhetinha, eu voltarei para tratarmos sobre esse assunto. Então vamos lá. Muito bem. O assunto que eu quero tratar hoje para vocês é referente a um livro, uma fábula que foi escrita para alunos do ensino fundamental, com objetivo de ensinar princípios, éticos e também de pluralidade política, como diz, como apresenta, a própria obra em si, tá? O nome dessa obra é Histórias de Jabuti, que foi escrita pela professora Marion Vilas Boas no ano de 2013. A professora Marion, ela faleceu também neste domingo, dia 23, e eu externo aqui à família e amigos as minhas sinceras condolências. Entretanto, a gente sabe que não é contra a pessoa, mas as suas obras podem serem alvo de discordância, e é o que acontece justamente nessa fábula que a professora escreveu para crianças e adolescentes do ensino fundamental. Então vejamos a matéria que foi exposta no jornal, no site Metrópolis, e aí vocês entenderão melhor o que eu quero trazer hoje, tá? Então vamos lá. A matéria diz assim: ela foi escrita pelo colunista Caio Barbieri na coluna Janela Indiscreta, e ela foi postada no dia 22 desse mês e atualizada no dia 24, conforme você pode ver aqui embaixo. A matéria diz assim: deputado evangélico vê, como o autor da coluna, o colunista, escreve, vê conotação sexual em livro infantil e aciona Ministério Público. Vamos à matéria. O vice-presidente da Câmara Legislativa, deputado Rodrigo Delmasso, representou no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nesta sexta-feira, 21 de janeiro, após declarar ter recebido denúncias de pais sobre uma suposta conotação sexual no texto de um livro usado na rede pública da capital federal, que é justamente essa obra que eu acabei de mencionar. Segundo o parlamentar, a obra literária da autora Marion Vilas Boas, intitulada Histórias de Jabuti, da editora Rovello, precisa ter o conteúdo investigado pelos promotores, uma vez que é usado por estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental das instituições de ensino público. A representação do distrital pede que, além da investigação, o livro seja retirado do conteúdo escolar da Secretaria de Educação. Integrante da Igreja Só na Nossa Terra, não sei por que ele colocou essa informação, não há necessidade. Ele já colocou evangélico, pode ser de qualquer igreja, mas tudo bem. Faz parte da preferência política do jornalista, da ideologia do jornalista, Delmasso afirma que o material é disponibilizado pelo Ministério da Educação.
A história gira em torno do plano do jabuti se vingar da raposa, que roubou a sua flauta. Além do livro expor este plano de revanche, a linguagem utilizada é completamente chula e inapropriada para as crianças, analisou o deputado. Tem um trecho transcrito aqui, que fala justamente sobre a questão do conteúdo ser obsceno, esdrúxulo, desrespeitoso. Mas eu tenho uma imagem do livro que é mais extensa do que a citação que está aqui, tá? E aí eu lerei para vocês para que nós possamos discutir se de fato só o deputado viu ou se de fato as linguagens usadas no livro obscenas, esdrúxulas, desrespeitosas e com conotações sexuais, tá? Então nós vamos observar isso aí, beleza? Aí pula essa parte, tá aqui a citação. Aí, diante do que foi exposto, pode-se perceber que a história é completamente inapropriada para crianças que estão iniciando o ensino fundamental, tendo em vista o uso de frases com uma linguagem extremamente grosseira e obscena, como por exemplo, trepou, fiofó, meteu a língua para chupar, apertou o fiofó. Além da história ensinar, ao meu ver, sobre vingança de cunho extremamente maquiavélico, afirmou o parlamentar. O Metrópolis entrou em contato e, por nota, a Secretaria de Educação de Brasília, do Distrito Federal, aliás, afirmou ter realizado um levantamento e não identificou a entrada do livro na rede pública do Distrito Federal pelo Programa Nacional do Livro Didático. A gerência das políticas públicas de leitura dos livros e das bibliotecas foi incumbida de recolher o título se constatar que eventualmente entrou numa escola pública por fontes não oficiais, frisou. Também a acionada editora Rovelli, responsável pela publicação, não havia se manifestado. O conteúdo será atualizado se houver posicionamento do grupo editorial. Tá, muito bem. Então, diante dessas imagens, aqui você tem a imagem do livro, ó, você pode ver, tá vendo aqui, ó? Eu vou colocar aqui um pouquinho mais acima para você ver. Tem a imagem do livro, tá? Aí aqui a página onde está esse trecho, né? Conotação sexual, e esse é o deputado, tá? Então vamos lá. Eu vou ler o trecho, a gente vai ler o trecho e aí fica mais viável para compreendermos e concluirmos sobre esse ponto. Mas antes eu vou mostrar de uma imagem mais estendida a capa do livro e o propósito do resumo e o resumo do livro, né, pela editora. Então vejamos lá. Aqui, deixa eu abrir aqui. Opa! Aqui, ó, história de jabuti, certo? Aí você tem o nome da autora, Marion Vilas Boas. A ilustração do Marcelo Pimentel, você tem aqui, tudo bem? E o resumo da história. Aí diz assim: o jabuti, uma flauta e 7 histórias. No folclore indígena, o jabuti tem um papel destacado, sendo apresentado como símbolo da esperteza, da paciência e de perseverança. Nas narrativas míticas, ora contadas, ele lança a mão dessas qualidades para vencer seus opositores, muito mais fortes como a onça, a raposa e o próprio homem. Aqui a autora reconta de forma peculiar causos que se entrelaçam em torno da flauta do jabuti músico, tá? Esse é o propósito. Então vejamos lá a cena, tá? Que apresenta essa vingança aí, essa desforra do jabuti contra a raposa. A raposa roubou sua flauta. Então o jabuti diz assim: deixa estar, raposa, daqui a pouco eu te apanho. E jabuti foi pelo bosque até a margem do rio, cortou a madeira, fez ponte e passou por cima para outra margem do rio. Lá chegando, trepou na árvore de mel, engoliu várias abelhas vivas e tirou um mel do pau. Voltou para trás, para o caminho onde a raposa ia passar. Aí fincou a cabeça no chão, deixando o traseiro para cima. Untou seu fiofó com bastante mel e ali ficou esperando a raposa. Logo que ela apareceu, o jabuti começou a soltar peidos, e a cada peido voava uma abelha. A raposa, que gostava muito de mel, vendo aquele líquido lustroso, meteu o dedo e provou. É mel, disse. Outra raposa que estava com ela falou: mel nada.
Parece é fiofó de jabuti. Mas a raposa não quis ouvir mais nada. Meteu a língua para chupar o mel. Foi aí que o jabuti apertou o fiofó e a raposa ficou presa pela língua. A outra raposa correu e gritou: não te disse que era fiofó de jabuti? E o jabuti: ih, cadê que eu não te apanhei? Não te disse? E ainda dizem que és muito esperta, pois agora me dá minha flauta que eu já te solto. Mas eu não tenho aqui tua flauta, choramingou a raposa. Como pôde? Não a tens? Pois vou apertar ainda mais a tua língua. Se não me dás a flauta, aperto muitíssimo e ficarás sem língua. Aí a raposa, que não aguentava mais de dor, entregou a flauta. O jabuti soltou a raposa e saiu feliz tocando a flauta. Firulim, 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 firulim. Ok. O que nós podemos ver aqui de gravidade nesse texto, tá? Em primeiro lugar, palavras ambíguas, né? A palavra trepar significa subir, mas ela tem conotação pejorativa. Então, às vezes, a criança, né, já ouviu algum adulto usando essa expressão trepar no sentido pejorativo, tá? Então, a palavra trepar, ela tem uma conotação pejorativa, ela tem uma conotação ambígua, tá? Significado ambíguo. Então, por que não foi usado aqui o termo subiu ao invés de trepar, né? O termo subiu é mais compreensivo e não é tão ambíguo. Já começa aqui, tá? Outro elemento importante, tá? Por que não repetiu, né? Aliás, outro ponto importante aqui, além desse termo trepar, né? Outro ponto importante, chupar, né? A forma como é colocada na narrativa, né? Isso é sério. Por quê? Porque aí nós vamos ver o seguinte: o meio, aí outro ponto importante, perdão, tá, gente? Então, além da palavra de duplo sentido, que é trepar, né? Como eu já acabei de dizer, poderia usar subiu na árvore, ou escalou a árvore para poder retirar o mel, né? Outro ponto importante, o incentivo à vingança, o incentivo à desforra. Então, ou seja, a pretensão de se vingar da raposa que roubou a sua flauta. E um ponto ainda mais grave, um meio usado para atingir os fins. Ou seja, ela fica de cabeça para baixo, né? Ela enfia a cabeça na terra, fica com o traseiro para cima, passa óleo, aliás, passa o mel no seu fiofó, ou seja, no seu ânus, com o intuito de pegar a raposa. A raposa chega, quando ela começa a peidar, além de sair o mel, né, o mel escorrer pelo ânus, também sai abelhas, e a raposa vai lá, mete o dedo e depois chupa. E chupar, nessa forma como é apresentada, tem também conotação ambígua, pejorativa, de conotação sexual. Então, o que é grave aqui é você ver o seguinte: para eu atingir a finalidade da vingança, que já é errado, eu posso usar todo e qualquer meio disponível, inclusive o meio apelativo de conotação sexual. É isso que o livro está transmitindo. Então, ou seja, o deputado não viu demais, e não é uma suposta conotação sexual, mensagem de conotação sexual que aparece no livro. É uma mensagem de conotação sexual mostrando que os fins justificam os meios. Eu posso usar, para atingir os meus fins, ações de conotação apelativa sexual. E isso é permitido, isso é lícito, isso é válido, desde que eu atinja a finalidade, que é reaver a minha flauta. Agora vem a pergunta: ela não poderia ter usado um outro meio para poder ter essa flauta de volta?
já que nós estamos tratando de fábulas onde os animais falam, os bichos falam na selva, será que ela não poderia ter recorrido a um animal mais forte para poder tomar satisfação com a raposa e fazê-la e convencê-la, né, a devolver a flauta? Não, será que não havia outra forma não apelativa, não de conotação sexual, que ela poderia usar para atingir um determinado fim, que era ter a sua flauta de volta? E aí você vê que depois da vingança ela sai triunfante. Ou seja, a vingança é válida porque ela me permitiu reaver aquilo que era meu. Ou será que não havia outra forma além da vingança para fazer isso? Então, pais, reflitam sobre isso. É grave. Esse material, de fato, ele é inapropriado para crianças, pois os fins são justificados pelos meios que o Jabuti usou. Conotação sexual apelativa. Agora veja uma coisa interessante sobre essa questão de lição de moral. Essa foi a fábula escrita pela Marion Vilas-Boas, que apresenta esse conteúdo perigoso, ideológico, e que visa ensinar as crianças e adolescentes que para atingir qualquer finalidade ela pode usar até a apelação sexual para isso. Agora veja uma outra fábula que trabalha a questão moral, mas que não tem essa conotação apelativa. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia e compreenderem muito bem o que eu estou falando, tá? Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Opa, errei aqui. Essa aqui, tá? Essa aqui é a famosa fábula de Esopo, que é da raposa e da cegonha. Veja só a diferença dessa fábula para a fábula escrita pela Marion Vilas-Boas. Então vou ler para vocês aqui, tá? Primeiro precisamos entender o que é fábula, tá? E Carlos Cardoso Avellini dá a definição. Uma fábula é uma história carregada de simbolismo, que traz em si uma lição de vida e na qual os animais possuem o dom da fala, ou seja, eles são humanizados, tá? Esopo é o fundador do gênero e suas fábulas reúnem 3 atributos principais. São curtas, belas e úteis, tá? Infelizmente, a obra História de Jabuti da Marion Vilas-Boas não é bela e não é útil, tá? É extremamente perigosa e nociva. Elas nos ensinam, entre outras coisas, que a vida é um dom de supremo valor, mas que viver é perigoso e que, por esse motivo, cada alma deve desenvolver ao máximo virtudes como atenção, vigilância, coragem, prudência e equilíbrio, coisas que você não encontra na história do Jabuti, porque os fins justificam os meios, e aí todo meio para atingir o fim é válido, até mesmo o meio apelativo com conotações sexuais. Então vejamos aqui a fábula, só para vocês terem uma ideia da raposa e da cegonha. Eu particularmente gosto muito de fábulas, né? Então essa fábula aqui eu conheço desde criança. Então diz assim: um dia a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na outra, serviu sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa, sem o menor problema, mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada, perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Assim que chegou, a raposa, como ganhar dinheiro extra, se sentou lambendo os beiços de fome
curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. Deixa eu voltar aqui. Servir. O jantar feito para a mesa, o jantar veio para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa, amoladíssima, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa, faminta, pensava: não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro. Moral da história: trate os outros tal como deseja ser tratado. Então, olha a diferença entre as duas fábulas, tá? Olha a diferença. A primeira fábula, ela usa palavras de duplo sentido, de conotação ambígua, que poderiam ser substituídas facilmente por outras palavras que as crianças e adolescentes compreenderiam muito bem. Outro ponto: o incentivo à desforra, como se vingança fosse um ato de justiça, vingança pessoal fosse um ato de justiça. E em terceiro lugar, que é o mais grave do fato, além da conotação pejorativa da palavra chupar, de enfiar o dedo, que são as palavras ambíguas que eu falei, é que para atingir a finalidade de me vingar, que é errado, de uma vingança pessoal, que é errado, eu posso usar qualquer meio para isso. Ou melhor, qualquer meio usado para atingir um determinado fim é válido, mesmo um meio que seja de caráter apelativo e de conotação sexual. Essa é a moral extraída num único fragmento da obra de Marion Vilas-Boas. Agora veja a fábula do Esopo. O que ela ensina? Não há conotação sexual. Não há conotação sexual. Não há incentivo à vingança. Mas a cegonha, ela quis dar uma lição à raposa, mostrando que a raposa deveria tratar as pessoas, ou tratar os outros, da maneira que gostaria de ser tratada, e não maltratar os outros como ela não gostaria de ser maltratada. Então veja a diferença, tá? E outra, aqui não há a ideia de que qualquer meio é válido para atingir determinados fins. Não. O meio correto foi utilizado. A cegonha quis trazer uma lição à raposa, que é uma lição de tratar as pessoas da melhor maneira possível, como você gostaria de ser tratado. Então, pais, esse é o alerta que eu deixo para vocês. É uma obra, essa obra Histórias de Jabuti, essa fábula História de Jabuti, é uma obra não recomendada para crianças. É uma obra que precisa ser tirada de circulação e que os pais não devem deixar os seus filhos ter acesso, tá? E aí vai lembrar o seguinte: essa obra foi escrita em 2013. Em 2013 nós sabemos qual era o governo que estava à frente do Brasil, né? Nós sabemos, aquele Partido das Trevas, né? E a matéria que apresentou a denúncia do deputado é de 2022, ou seja, 8 anos depois veio ao conhecimento essa obra. Então nós não fazemos ideia durante esses 8 anos quantas crianças e adolescentes tiveram acesso a esse conteúdo nocivo. Então é um alerta para vocês, pais, né? Olhem, fiscalizem o conteúdo didático que seus filhos são orientados a ter acesso na escola. Outro ponto importante: tenham como parceiros organizações sérias, como igrejas,
como professores conservadores e outras figuras de caráter conservador que valorizam os princípios da moral e dos bons costumes, para poder checar esses materiais e ver se de fato esses materiais apresentam conteúdo saudável para os seus filhos. Então é muito importante, pais, vocês ficarem atentos a isso. E aqui finalizo deixando esse recado para vocês, tá? Então esse vídeo gravado, ele será postado nas minhas redes sociais, do Facebook, do Instagram, do Telegram, do YouTube e também do Odisseia, tá? Então assista, curta, se você não é inscrito, se inscreva, toque o sininho onde você tem que tocar o sininho para você receber notificações dos meus vídeos, e também dê o seu like, né? Ou o seu dislike, você tem todo o direito de não concordar comigo, e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possível, porque não tinha como eu ver isso e ficar calado. Então, que Deus abençoe a todos, um grande abraço, uma ótima semana, e avalie bem o que os seus filhos estão acessando na internet e também fora dela. Grande abraço a todos, valeu, até mais.